demonstre essa solução. Eu estou querendo dizer o quê? Que eu tenho que mostrar que isso que eu estou fazendo vai trazer efetivamente um benefício real para o meu usuário, né? O que essa ação que eu estou tomando vai trazer de benefício para a minha aplicação ou para o meu negócio como um todo? Então, esses são os 3 passos principais que eu acho que a gente tem que ter em mente quando vai fazer uma transformação digital. Ok, agora aqui eu vou tentar fazer uma brincadeira aqui, deixa eu ver se eu consigo. Isso, eu vou colocar uma caneta aqui só para brincar um pouquinho. Bom, durante muitos anos, o que a gente tem visto na indústria é esse modelo de camadas, né? O modelo Purdue que a gente trabalha até hoje, né? PLC, IHM, SCADA, MES e assim por diante. Qual que é o grande problema que a gente tem nisso, né? Não é um problema, mas mudou a forma de a gente pensar nisso. O que acontece hoje, Cog, é que, por exemplo, todas as vezes que eu quiser coletar uma informação da IHM através do PLC, quer dizer, IHM eu tenho que vir aqui e desenvolver um aplicativo, ou seja, fazer uma integração que vá buscar essa informação lá embaixo. Primeiro ponto, eu estou criando 2 silos de comunicação, o silo do PLC e o silo da IHM. É assim que funciona hoje. Bom, depois não para por aí, eu tenho que fazer a integração com o meu SCADA, né? Quando eu faço a integração com o meu SCADA, a mesma coisa, eu vou ter que criar uma integração entre a minha IHM e o meu SCADA, ou entre o meu PLC e o meu SCADA, às vezes eu posso usar um OPC, não faz muita diferença, mas o conceito é o mesmo, e de novo, eu vou ter que vir aqui e fazer uma programação no meu SCADA, de forma que ele busque a informação no meu PLC lá embaixo, ou no meu PLC, e assim, no meu OPC e assim por diante. De novo, integração, de novo, engenharia, tudo bem? Legal, agora eu vou para o MES. Mudou alguma coisa? Absolutamente nada. Eu vou ter que vir aqui, fazer uma integração entre o MES e o SCADA, a mesma coisa. Criar silos de comunicação. Tudo bem o que eu estou falando? Então, assim, quando eu preciso buscar uma informação no meu PLC, se o MES precisar buscar, muito pouco provavelmente o MES tem acesso direto ao meu PLC. Eu vou ter que pedir para o cara do MES fazer uma requisição para o SCADA, o cara do SCADA fazer uma requisição para o PLC e assim por diante. Esse cascateamento de engenharia é que faz com que as pessoas desistam do IoT, porque o custo é muito alto em fazer isso. E mais do que isso, né? Se eu tiver que alterar qualquer tagzinho lá embaixo, olha o problema que eu tenho. Eu tenho que alterar toda... Newton, é impressionante. Eu estava discutindo isso com um cliente a semana retrasada. Nós estamos 100% alinhados da sua percepção, concordo plenamente com você. E é pior, no teu exemplo, você está citando, às vezes, de repente, o SCADA é de um fornecedor, a IHM, de repente, é um outro fornecedor, etc. Às vezes acontece isso no mesmo ecossistema do mesmo fabricante. Pois é. Porque a gente está falando de equipes muito diferentes, né? Processos muito diferentes, né? Então, eles têm que estar... nem sempre eles têm o mesmo entendimento dessa informação. Isso, continuando o nosso exemplo, é a mesma coisa, o ERP é a mesma coisa, eu vou ter que fazer isso e assim por diante, tá? Eu gosto de brincar que no final do dia, isso aqui é como se eu construísse uma parede em cima do meu sofá, Marco, porque o sofá, mais cedo ou mais tarde, ele vai estragar, e a hora que eu tirar o sofá, eu derrubo a minha parede. É isso que está acontecendo. E uma outra coisa, Newton, se você me permite, claro, dentro dessa arquitetura sonho, você chega lá, né, você tem o conforme encontrado, e aí você vai desenhar justamente isso que você está explicando, muito didático, por sinal, a hora que você vai conceber na arquitetura os OPC client e os OPC server, rapaz, haja dinheiro para bancar tudo isso, né? Como você vai colocar conforme a norma pede, né? Muito difícil viabilizar. Exatamente, né? Você vai ter alguma coisa desse tipo aqui e haja dinheiro para você fazer isso. Você já levantou o custo de uma instalação com o OPC server disso daí? Os clientes server desse jeito que você está falando? Muita grana. E isso não para nunca, porque assim, todas as vezes que você precisar fazer um novo tag, significa dizer que eu vou fazer mais uma comunicação daqui com o PLC, é mais um custo de engenharia para todas as linhas etapas. Newton, e o cliente desanima, ele desiste, né? Exato. Estou curioso para saber a tua solução. Estou aqui, ó. Esse é o ponto principal. Legal. Né? Então,
O que a gente propõe? Na verdade, o que o pessoal fala quando a gente fala de indústria 4.0? Na verdade, é criar o Unified Namespace. O que eu estou querendo dizer com isso? Agora, o centro da minha aplicação não é mais o PLC ou o SCADA ou o sensor. O centro da minha aplicação é a infraestrutura. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? O desenho, eu acho que ele já fala por si só, mas o que eu estou querendo dizer com isso é que se eu tiver uma condição de pegar essas informações, por exemplo, o PLC, e ao invés de fazer uma conexão para o IHM, jogar isso para um centralizador de dados, de forma que ele possa estar lá e acessível por quem eu quiser, fica muito mais tranquilo para mim a informação. E aqui você lembra do que eu falei de fonte única de dado? Pensa o seguinte, se eu tiver a capacidade de pegar aqui, de fazer com que esse PLCzinho aqui embaixo eu coloquei, ele mande para cá já o tag pronto, dizendo, olha, essa variável chama Newton com N-E-W-T-O-N, significa dizer que todo mundo que tiver na nuvem, que tiver no ERP, que tiver no MES, que tiver no SCADA, e precisar ler uma variável Newton, N-E-W-T-O-N, ele tem certeza que está lendo o dado real, e não o dado que foi convertido de uma camada para outra, correndo o risco de não valer nada. Perfeito. Faz sentido isso? Total. Então, essa é a nossa ideia. E tem mais do que isso, né? Porque pensa assim, ó, se eu tiver aqui na camada SCADA, por exemplo, e fizer qualquer implementação adicional, vamos pegar um exemplo, olha, eu vou pegar a variável 1 e agora eu quero multiplicar, dividir ela por 10 porque eu quero criar uma escala. Beleza, eu posso fazer isso. Aonde que fica essa informação? Só no SCADA. Ele é uma nova variável. Se o MES quiser ler essa informação, eu tenho que criar uma nova variável no MES. Se o PLC quiser ver, eu tenho que criar uma nova variável. Isso não para nunca mais. Aqui não, porque quando eu jogo essa informação para cá, eu posso fazer com que essa informação ela seja multiplicada por 10 ou dividida por 10 dentro do Unified Namespace. Todo mundo tem aquela informação disponível ao mesmo tempo. É isso que a gente fala de criar contexto para a minha informação. Ou seja, eu pego essa informação e crio um contexto para ela. Cria um contexto, agora todo mundo está vendo isso. Ou então, ó, peguei o valor lá que estava escrito 100, mas eu não sei o que significa 100. Não, esses 100 são 100 graus Fahrenheit. Beleza, todo mundo sabe do que se trata. E essa informação está disponível para todo mundo, tá bom? Então, esse é o conceito. O legal disso é que dá para você escalar, dá para você fazer um planejamento bacana, não só da plataforma de IoT, como também da nuvem, né? Para onde você vai acabar mandando isso. E a outra grande vantagem, Nito, que eu vejo, é que do primeiro sensor, você já começa a preparar o famoso Data-Driven Business, né? O negócio drivado por dados, ou seja, o sensor, o primeiro que você começa já a escalar para esse... como é que você chamou? Eu chamo de infraestrutura colaborativa, como se chama? Eu chamo de infraestrutura centric. É a mesma ideia, né? É a mesma ideia. Fantástico, muito legal. E assim, isso é um ponto importante, porque assim, cada novo nó tem a sua mesma importância para o meu processo. Então, excelente. E aqui, Marco, se eu vier aqui, por exemplo, e falar assim, mas agora eu estou com um problema, né? Eu quero colocar uma máquina aqui, ó, que ela fale machine learning. Pensa no seu modelo de camada, onde ela entra? Ela vai entrar aqui na nuvem e eu tenho que fazer todas as camadas para baixo. Aqui não. Ele pega a informação pronta, direto daqui, está tudo aqui dentro. E ele interage com essa informação direta. Então, essa é a grande sacada nesse processo. Poxa, o mercado tá sedento de encontrar solução para isso daí, Newton. E assim, qual que é o problema que eu vejo, Marco? É que assim, o discurso está sendo colocado dizendo, olha, para IoT você tem que usar essa tecnologia. Não, esquece isso. Qual é o seu problema? Deixa eu te mostrar como que eu resolvo isso. E aqui, quando eu estou falando do Unified Namespace, eu posso colocar vários produtos sendo responsável por isso. A comunicação, ela pode ser Wi-Fi, ela pode ser Ethernet, ela pode ser LoRa, não interessa. Né? Então, eu tenho que primeiro mostrar para o meu cliente como que eu resolvo isso. Falar, agora vamos escolher a tecnologia que cabe melhor para você.
né? Eu tenho que usar 5G. Por que você tem que usar 5G? Porque eu ouvi dizer que 5G é uma ferramenta para o IoT. Sem dúvida mas ela não é a única, né? Ela não é a única. Vamos mexer um pouquinho nesse processo. Dá para você plugar um dispositivo Bluetooth aí. Não, exatamente. Por que não usa um Bluetooth, né? Por que não usa um Bluetooth? Esse é o ponto. Não faz diferença para a gente. Tá? Adorei. Então aqui, é só para a gente ter esse exemplo talvez um pouquinho melhor, né? Desse lado esquerdo, eu estou chamando o mundo não IoT, que é o mundo da indústria 3.0. Isso a gente faz até hoje, né? Então o que acontece lá? Eu tenho os meus sensores de campo aqui embaixo, ele vai para um PLC e quando eu faço isso, eu já criei aqui nesse PLC um tag name para esse PLC. Se eu precisar mandar essas informações para cima, é a mesma coisa, seja ele através do IHM, seja ele direto para o SCADA ou passando por um OPC, de novo, em qualquer uma desses lugares que eu esteja, eu vou estar criando um novo silo de dados, porque eu tive que criar novamente as variáveis para ele. E eu vou jogando essa informação para cima, né? Então, a mesma coisa para o MES, a mesma coisa para os RPs, sem falar que quando eu quero do MES falar com o SCADA, normalmente eu tenho as pessoas lá que pegam as planilhas, trazem as planilhas, eu cadastro no meu processo e é isso que tem que acontecer. Então, na prática, tudo isso que está em vermelho aqui é custo de engenharia para o meu processo, porque toda vez que eu quiser fazer qualquer alteração, eu tenho que mexer nessa configuração tag a tag, configuração camada por camada. E aí entra naquilo que você falou, inviabiliza o meu processo. Eu não consigo fazer isso funcionar mais. Né? Legal. Na prática, o que eu quero fazer? Eu quero fazer isso. Eu quero fazer uma coisa parecida com esse. Então, veja que eu tenho aqui algumas situações diferenciadas. Eu criei aqui em cima um Unified Namespace, que eu estou mostrando ele aqui, e percebam que eu peguei aquilo que eu já tinha na minha planta como exemplo e falei, eu não posso jogar fora essa informação. Não, mas como que eu faço para que esse PLC que usa o protocolo proprietário do fabricante XYZ converse com esse meu Unified Namespace? Eu uso gateways de comunicação. E esses gateways de comunicação, eles podem ser via hardware ou via software, de forma que eu vou coletar essas informações e eu vou disponibilizar isso para o meu processo. Claro, eu tenho novos equipamentos que eu posso colocar na minha planta, e esses novos equipamentos, eles já podem ter o protocolo do Unified Namespace pronto para trabalhar. Em vez de ser sensores, eles já podem ser PLCs ou eles já podem ser IHMs, que também já tenham esses protocolos. Não faz diferença. O importante aqui é que eu não jogo fora aquilo que eu tinha. Mas o grande diferencial está aqui em cima. Eu posso ter Machine Learning, eu posso ter ERP, eu posso ter MES, posso ter SCADA, posso ter controle estatístico de processo, que ele vai buscar a informação pronta já no meu Unified Namespace. Pronto. Eu não tenho que me preocupar em falar, olha, eu quero buscar uma informação, mas essa informação não está disponível no meu SCADA. Então vou lá, programo o SCADA, busco a informação do PLC. Não, mas essa variável não está pronta. Programa. Não tenho que me preocupar mais com isso. Né? Então essa é a grande vantagem quando a gente fala da indústria 4.0. Então, o que eu tenho de material legado, eu uso através de gateways de comunicação, seja esses gateways por software ou por hardware, tá bom? Ô Newton, nossa, eu estou muito curioso e interessado. Poxa, tem sido o meu dia a dia estudar isso daí. E a gente tem feito isso daí no braço, sabe? A minha pergunta é, quando você investe numa plataforma IoT, conforme você está explicando, com essa solução, vai também no contrato a nuvem escalável, junto com os pontos que você vai adquirir, ou a nuvem é outro contrato, o cliente já usa a nuvem que ele tem lá? As duas situações, Marco, as duas situações. Tem cliente que ele já trabalha com uma nuvem, uma AWS, uma Azure, aí você simplesmente utiliza esse plano que ele tem. E tem cliente que não tem nuvem nenhuma e precisa fazer essa coleta na nuvem, e aí a gente pode trabalhar o plano junto. Lembrando que quando a gente fala de nuvem, existem no mercado soluções proprietárias. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu vou trazer desde aqui, do chão de fábrica até a nuvem, um fabricante pronto. Então, eu posso ofertar isso como uma solução pronta para o meu cliente. Às vezes, foi daí que nasceu a pergunta, né? De repente, tem que fazer isso daí com uma nuvem que são colocados, assim, pontos, mecanismos ali que dependam de ser proprietário.
Não é, né? Não é. E para mim, essa é a parte gostosa do negócio, né? Porque você não se prende a um fabricante, você não se prende a uma solução. E assim, eu vendo hardware, tá bom? Mas assim, cara, se eu tiver que ficar focado e fechado sempre no mesmo fabricante, alguma coisa eu fiz errado. Alguma coisa eu fiz errado. Concordo com você. Tá fechado esse fabricante, tem que ser uma opção minha. Eu quero isso porque ele é o melhor, porque ele tem melhor suporte. Legal, uma opção minha. Agora, tá fechado nele porque eu não tenho outra opção, eu fiz alguma coisa errada. Eu fiz alguma coisa errada. Então, o IoT te dá essa possibilidade de você usar o que você quiser, porque a gente vai trabalhar sempre com protocolos padrões de mercado, e isso me dá uma grande vantagem em relação a todo o processo. Muito bom, Newton, muito Tá? bom mesmo. Gente, isso daí é simplesmente o que as indústrias que vão começar com transformação digital precisam, né? Você não pode desprezar o que você já tem, você tem novos projetos que já vão começar conforme a boa prática que você vai instituir no mindset das pessoas, e você junta os dois mundos, né? E sem aquela engenharia lá que você muito bem explicou, né? De você pegar o sensor, IHM, escada, MES, né? Não faz mais sentido. E assim, Excelente. uma vez que você tá orientado à sua infraestrutura, que é esse conceito que eu estou passando, eu não preciso fazer isso de uma vez. Essa é a grande parte Sim, interessante, escalável, né? né? Uhum. Isso é escalável, né? Porque assim, aqui o desenho tá bonito, né? Você tem o PLC, você passa para o SCADA, você vai para o MES, você vai para... Mas, na prática, quantas empresas têm MES, né, professor? Quantas tem? Muito pouco. Então, assim, eu não quero ter um MES, mas eu quero, por exemplo, ter a capacidade de olhar no meu celular o OEE da minha planta. Quanto eu estou produzindo, quanto eu estou consumindo, sem problema nenhum. Eu pego essa informação, jogo numa página web através de uma API, como eu quiser fazer, e eu tenho essa informação. Eu não preciso do MES. Não é que você não precisa do MES. O MES te dá muito mais recurso, mas calma, o que você quer agora? Né? A gente costuma dizer que assim, o simples fato de você implementar a ideia do IoT já melhora o teu processo, porque você sabe que alguém está monitorando isso, coisa que a gente nunca fez. Né? Muito bom. Eu já cheguei em cliente e pergunto assim, qual é a máquina sua ou qual é o seu processo que você tem uma melhor produção? Eu não sei, eu não meço isso. Então, vamos medir. Vamos pôr um sensor aqui só para medir como está indo isso. Quanto tempo ficou essa máquina parada? Quanto tempo demorou para o operador voltar do almoço? Se o operador teve uma dor de barriga e demorou para produzir? A gente precisa saber isso, né? Então, eu não preciso chegar diretamente ao machine learning, mas a hora que eu trabalhei com a infraestrutura, fica muito fácil de eu ir brincando. O dado já está lá, né? De alguma forma, você criou uma esteira de projetos, né, cara? Tudo converge para um lugar só e qualquer coisa que você for fazer com o dado, ele já está lá, você não precisa procurar ele em lugar nenhum, né? Então, isso daí é o início de você começar a preparar uma organização orientada por dados, né? O famoso que o americano chama de data-driven business, né? É isso aí. E assim, no meu desenho aqui, eu coloquei como esse Unified Namespace o MQTT, tá bom? Por que eu falo de MQTT? Aqui, na verdade, pode ser qualquer protocolo aberto, tá bom? Aonde? Desculpa, Newton, não vi. Aonde? Aqui, eu coloquei como MQTT, tá bom? Tá lá em cima. Tá. Por que eu falo de MQTT? Primeiro que ele é um protocolo aberto extremamente leve, tá bom? E o que significa dizer que ele é leve? O cabeçalho dele é muito pequeno, ou seja, eu não tenho carga no meu processo. Ele manda a informação, o payload, basicamente sozinho para o meu dado. Outro ponto importante, ele como é que eu falo isso em português? Não vou saber falar. Publish Subscribed. Publico e assino. Publico e assino. Ou seja, eu não tenho que ter um mestre falando, pega a informação, joga para o outro. Ou seja, ele é extremamente rápido, né? E ele é baseado pelo cliente e não pelo broker, não pelo centralizador. O que significa dizer? É esse gateway, ou é esse PLC, ou é esse processo, é ele que descarrega a informação lá em cima. Eu não fico fazendo pooling para essa informação. Então, ele é extremamente rápido nesse processo. E assim, as últimas pesquisas mostram que a partir de 2021, o protocolo principal
eleito pelos grandes fabricantes e pelos grandes usuários de IoT é o MQTT. Está todo mundo usando o MQTT, Newton. Todo mundo já está aplicando. Embora ele seja um protocolo antigo, né? Acho que da década de 90, se eu não me engano. Isso, exatamente. Foi criado ele não é fazer. citado por nenhuma arquitetura referência, né? Eu estou falando aqui, citando o RAM 4.0 e outros, né? Tem umas 6 ou 7 hoje no mercado. Em nenhum lugar você vai ver o MQTT sendo citado, mas é o que todo mundo está usando justamente por essas características enxutas, né? E práticas que você acabou de citar. E ele é muito leve, né? Ele é muito leve, assim, e ele é padronizado, né? Como ele tem assim, eu vou te dar um exemplo que talvez não, as pessoas, isso cabe discussão, mas eu estou falando do meu ponto de vista, tá bom? É muito importante para a nossa audiência saber o seu ponto de vista. Por exemplo, quando você pega, muitas pessoas falam do OPC UA como referência. Não tenha dúvida que o OPC UA é muito, muito usado e vai continuar sendo usado. Qual que é a minha preocupação do OPC UA? Quando você baixa a especificação do OPC UA, são 68 páginas de especificação, e ele diz para a gente que até 70%, 72% são itens opcionais. Quando você fala isso, Marco, significa que o meu OPC pode não funcionar com o seu, porque eu tenho uma opção que você não pôs. Cara, exatamente isso, Nilton. Olha, a gente leu as mesmas, a gente estudou pelos mesmos livros, tivemos os mesmos professores. Impressionante como estou alinhado com você. E tem uma outra, né? Além disso tudo, né, Nilton, aquilo que a gente já comentou um pouquinho atrás, o custo. A hora que você pega uma arquitetura conforme encontrado, você vai desenhar da forma como a norma sugere, o cliente desanima, ele desiste, fala, Marco, eu não vou conseguir viabilizar isso daí nunca, cara. Né? Então, eu concordo com você, eu acho que o APC já está especificado, é a tendência, já está nas arquiteturas de referência dos principais Cyber Physical Systems que nós vamos construir. Entretanto, a gente precisa arrumar dinheiro, ou o pessoal da fundação dá um jeito de baratear a coisa. Né? E a hora que ele baratear, ele vai cair nisso que você acabou de falar. Pode ser que o meu APC não fale com o seu. Pois é, exatamente isso. E aí, essa é a minha preocupação. né? Onde é que está a universalidade nisso? Né? Essa é a minha preocupação. Isso a gente não tem no MQTT. Né? O MQTT, nós estamos falando de 17 páginas de especificação, e eu só tenho 2 opções de opção. O resto é fixo, eu não posso mudar. Então, acabou, eu não tenho que mexer nisso. Né? Eu acho que nesses primeiros primórdios e primeiros tempos, a gente vai realmente usar o MQTT até as coisas se acomodarem, Nilton. E assim, eu acho que uma coisa... Você sabe que o que a gente está falando aqui no ar, né, está indo na contramão do que as arquiteturas de referência, né? Está na contramão. Então, o MQTT sequer é citado. Né? Pois é, mas assim, Marco, eu acho que a gente tem que fugir um pouquinho daquele conceito de ou um ou outro. Nada impede que eu faça os dois. Né? Quer dizer, a coleta de dados na minha planta, eu posso continuar trabalhando com OPC UA, por exemplo, e quando eu quiser jogar isso para o Unified Namespace, é só escolher o que eu vou usar. MQTT, converto esse OPC UA para MQTT, pronto, está feita a minha informação. Né? Então, assim, essa ideia ou um ou outro, temos que fugir um pouquinho disso, tá? Mas essa é a ideia. Fantástico. Bom, então, o Unified Namespace é basicamente isso, uma fonte única de verdade para todos os dados e para todas as informações, o lugar onde o estado atual do meu negócio está acontecendo, ele reside, e um hub por onde as coisas inteligentes se comunicam, e essa é a fundação desse nosso conceito de indústria 4.0, tá? Mas nem todos são mil maravilhas, né? Claro, senão a gente tinha resolvido o problema de todo mundo. Né? O que eu quero dizer aqui é que quando você trabalha com uma característica como essa, eu falei do MQTT como exemplo, existem alguns desafios, né? Porque, assim, muitos produtos não suportam MQTT ainda. Né? Muitos sistemas são restritos aos dados de relações pequenas, eu não consigo jogar isso muito para fora. O dado que eu estou... O payload, a informação efetivamente, ela necessita de múltiplos sistemas para que eu tenha uma informação pronta. Não é só de um pedaço aqui. Então, eu tenho alguns cuidados que eu tenho que ter, que falar que isso é uma maravilha não vai resolver tudo.
né? Então, o que eu queria passar para vocês é esse conceito. Então, esse é o conceito importante para a gente. Como que eu chego na melhor opção? Eu entendo que é dessa forma. Aí eu vou chegar naquilo que eu falei. Lembra que eu não tenho a necessidade de ter um protocolo único, mas se eu escolhi a minha infraestrutura como MQTT, o que eu posso fazer? Eu uso o centralizador em MQTT e eu começo a usar gateways capazes de coletar essas informações de protocolos que eu não tenho antes. Aqui, eu estou dando um exemplo de que, se eu estou usando o meu Unified Namespace, lá, o meu broker como MQTT, para que eu colete informações que não falem por MQTT, eu tenho que passar por gateways. E esses gateways vão resolver alguns problemas, como os sistemas que não suportam MQTT. O gateway vai resolver isso para mim. A coleta de informações de vários sistemas diferentes. O gateway vai resolver isso para mim. Tá? Então, eu começo a usar o gateway para fazer essa situação. Por outro lado, eu ainda tenho outros problemas que eu não consegui resolver, né? Os dados não são modelados para todos os casos que eu tenho. O que eu estou querendo dizer? A hora que eu coletei essa informação, talvez eles não estejam prontos para o meu ERP, para o meu Machine Learning. Isso pode acontecer. Como que eu resolvo isso? Então, a gente vai para a próxima etapa, que é criar o gateway inteligente na saída. É a mesma coisa. Então, da mesma forma que eu tinha protocolos específicos para coletar os dados no meu chão de fábrica, agora eu tenho que ter um gateway que pegue a informação já carregada no meu broker e jogue para minhas aplicações dos meus diversos modelos, meus ERPs, meus machine learnings e assim por diante. Então, eu gosto de falar que esse meu Unified Namespace, na verdade, ele é uma coleta de tecnologias, onde eu vou ter os gateways, e aqui eu faço uma ressalva bastante interessante, que o gateway hoje, a gente está falando da possibilidade de usar Edge Computing, né? Então, o Edge Computing, ele vai ser um computador baseado em Linux ou em Windows, o que você quiser, onde eu vou colocar uma plataforma com vários protocolos que eu quiser lá dentro. Resolvi o meu problema. Ah, Newton, mas isso aqui faz controle? Não, lembra? O PLC continua lá. Quem faz controle é o PLC. Isso aqui não é... Eu não vou tirar o PLC e jogar para cá. Não é esse o conceito. O conceito aqui é que eu possa transferir os dados do meu PLC para onde eu preciso. O PLC continua tendo sua função, o SCADA continua tendo sua função. Longe de mim querer tirar isso, porque não é esse o conceito que a gente tem visto. Mas sem integrar essas informações. Então, esse é o conceito do Unified Namespace. Um gateway de entrada, um centralizador, que aqui eu chamei de broker, e um gateway de saída. Tá bom? Então, esse é o ponto importante para a gente entender a nossa aplicação. Faz sentido, né, Marco? Acho que é isso. Total, Nil, total. Estou muito